Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jânio Mendes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 50 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Lida e aprovada a ata, passe-se à ordem do dia. Pela ordem, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu quero aqui, do plenário Barbosa Lima Sobrinho, reverberar um fato grave que aconteceu na terça-feira, portanto, ontem, na Universidade Federal Fluminense, onde sou professor. A Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, situada no bairro do Ingá, na rua Presidente Pedreira, um prédio, inclusive, icônico, né? Uma das joias da arquitetura de Niterói, por decisão de sua comunidade acadêmica, fez dependurar na fachada do prédio uma bandeira onde está escrito Direito UF Antifascista. Não há nenhuma menção à candidatura em nenhum nível. Não há tampouco qualquer menção a partidos políticos. Há, porém, um símbolo, que é o símbolo internacional da luta contra o fascismo, que está no centro da bandeira, acompanhado, como eu já disse, dessa menção, Direito UF Antifascista. Essa bandeira foi ali fixada por decisão da comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da UF. Pois bem, ontem, fiscais da Justiça Eleitoral, sem mandado, pelo menos sem mandado documental, escrito, invadiram a Faculdade de Direito da UF, acompanhado por policiais militares. Eu lembro que a Universidade Federal Fluminense não é suscetível, como nenhuma universidade federal, não é suscetível à presença da polícia militar. A polícia que está autorizada a adentrar os campi universitários federais e a Polícia Federal, quando chamada pela autoridade universitária. Pois bem, fiscais da Justiça Eleitoral, se fazendo acompanhar de policiais militares, entraram na Faculdade de Direito da UF, portanto, invadiram a Faculdade de Direito da UF, sem mandado, insisto, e arrancaram a bandeira que havia sido colocada pela comunidade acadêmica. Professores e alunos estiveram prontamente na Justiça Eleitoral em Niterói, procurando saber qual era o processo, se podiam ter cópia do mandado, não obtiveram porque não há mandado. Quero aqui fazer essa denúncia. Hoje haverá um ato de desagravo à comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da UF, um ato pelo respeito à autonomia, que é um dispositivo constitucional. A Constituição ainda tem que ter valor no Brasil. É grave a ameaça fascista no Brasil, que se manifesta sob vários formatos. Nós vamos continuar denunciando e resistindo. Portanto, quero fazer aqui essa denúncia. Já a deputado federal, que divulgou o vídeo, dizendo que com um soldado e um cabo se fechará o Supremo Tribunal Federal. Já o candidato a presidente da República, dizendo que vai perseguir quem pensa diferente dele, vai banir aqueles e aquelas que se vinculam a um pensamento do campo da esquerda. Ou seja, a ameaça fascista no Brasil é gravíssima. E a Justiça Eleitoral, que deveria, isto sim, estar investigando o escândalo do WhatsApp, decide invadir uma universidade federal para arrancar uma bandeira que não fazia nenhuma menção à disputa eleitoral, não fazia nenhuma menção a partido político, fazia menção exclusivamente a uma posição da comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da UF contra o fascismo, essa chaga, esse câncer que já afetou a humanidade em vários e dramáticos períodos históricos. Portanto, faço aqui essa denúncia, minha solidariedade à comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da UF, uma chamada para o ato de hoje à noite, às 19 horas, Rua Presidente Pedreira, no bairro do Ingá, e afirmar que aqui deste microfone, ou em qualquer lugar, nós continuaremos resistindo, independentemente do resultado eleitoral, contra a ameaça fascista, contra o obscurantismo, contra a barbárie que ameaça se instalar no Brasil. Deputado Marcelo Freixo. Pela ordem muito breve, acho que o relato aqui do deputado Valdec é muito pertinente e acho que temos que atentar a isso. E falo isso com tranquilidade aos deputados dessa casa, independente do verniz ideológico. Os alunos da Faculdade de Direito colocaram uma faixa
que não tinha qualquer referência a partido político, a nenhum partido político. Uma manifestação antifascista. O antifascismo, ele não está vinculado ao processo eleitoral. O posicionamento antifascista é um processo histórico. E esse é um debate nacional, que permeia uma eleição, mas que continuará depois da eleição. Essa faixa não fazia referência nem favorável a um candidato, nem contrária a outro. Não só, deputado Waldeck, não só é grave imaginar que setores da polícia entraram numa universidade federal, o que não pode, como o TRE. Como o TRE. O TRE só pode agir sobre uma questão eleitoral. Deputado Márcio Pacheco, o TRE não pode interpretar que um determinado tema possa fazer referência a um candidato e não a outro e interferir numa universidade pública. Não cabe ao TRE fazer isso. Não cabe ao TRE ir além da sua competência. Com todo o respeito ao TRE, e tenho relações republicanas de diálogo com vários juízes, mas não pode o TRE entrar numa universidade pública porque tem uma faixa com um tema e achar que essa faixa, por causa daquele tema, tem relação eleitoral, sem nenhum número, sem nenhuma sigla partidária, sem nenhuma referência a candidato. Por que aquilo tinha relação com o candidato? Porque o TRE acha que um candidato está identificado. Não pode achar. Para isso existe lei. Não era uma atividade que tinha presença de candidato, não era uma faixa que tinha número de candidato, nem sigla partidária. Então não cabe ao TRE interferir sem qualquer documento. Sem qualquer documento. Então, assim, vivemos tempos que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Vivemos tempos graves de ameaça à democracia. Não cabe, e aí as instituições precisam ser fortalecidas. E as instituições precisam se fortalecer, não indo além do que cabe a cada uma delas, entendendo quais são os seus papéis. Isso é muito grave. Fica aqui o protesto. Tem razão, deputado Waldeck, estou aqui fortalecendo e toda a solidariedade aos alunos da Universidade Federal Fluminense. Anuncio, sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2018, projeto de lei 1714 de 2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Redação final assim emendada, que cria o mecanismo de prevenção e combate à pedofilia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, redação final assim emendada. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 1234-A de 2015, da autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a autonomia das unidades de saúde para atendimento do paciente e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Questão de ordem do pessoal. Deputado Flávio Serafim, é retirar as emendas, deputado? Eu entendi que tinha um acordo para a retirada das emendas. Ah, ele vai discutir, ok. Para discutir, o deputado Flávio Serafini. As emendas são de senhor presidente, eu estou conversando com o deputado Dionísio Lins, que eu acho que o projeto dele toca em duas questões que são importantes para a gente refletir no âmbito da saúde pública. Uma delas é a dificuldade de acesso. Uma parcela enorme da população, muitas vezes, chega às unidades de saúde e tem dificuldade para acessar atendimento. E isso é uma preocupação fundamental do deputado Dionísio Lins, que eu partilho, tenho completo acordo e acho que é essa motivação que toca o projeto apresentado pelo deputado Dionísio Lins. Só que, por outro lado, o projeto toca num outro elemento, que é isso que eu queria dialogar com o deputado Dionísio Lins, que o projeto, ele, ao definir a garantia de atendimento em qualquer unidade hospitalar, independente do sistema de regulação, na prática, ele fura o sistema de regulação
e a gente passa a não ter mais condições de o governo exercer o controle da fila. E ter um sistema de controle da fila unificado, que gerencie o conjunto de vagas e que tenha transparência. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, falta transparência. Eu sou autor de um projeto de lei, inclusive, para que tenha transparência. Acaba que abre mais espaço para que ocorra procedimentos semelhantes àquele que ficou conhecido aqui no município do Rio de Janeiro recentemente como o telefonema para Márcia, né? Então, eu apresentei algumas emendas buscando aperfeiçoar o projeto e buscando evitar essa possibilidade. E aí, eu queria estabelecer um diálogo com o deputado Dionísio Lins, no sentido de ver o que a gente pode fazer para aperfeiçoar o projeto, corresponder a essa preocupação do deputado com a garantia do acesso, sem a gente acabar enfraquecendo o sistema de regulação. Nesse sentido, eu tenho total intenção em garantir todos os projetos dessa casa, especialmente o projeto do deputado Dionísio Lins, a rápida tramitação. Mas eu queria destacar essa preocupação que eu fui procurado por profissionais da saúde, e essa é uma área sensível, que como a população sofre muito, vários deputados tomam iniciativas no sentido de buscar aperfeiçoar o sistema, e acaba que a gente se depara com algumas situações que parecem técnicas, mas que dizem respeito ao funcionamento do sistema. Pode falar. Vossa Excelência me permite a parte, querido amigo e deputado Flávio Serafim. Quero dizer para Vossa Excelência que tem também pelo senhor um grande apreço pela sua postura em defesa do menos favorecido, que tem feito nesta casa com muito dinamismo. Mas devo esclarecer a Vossa Excelência que o sistema de regulação criado, o nome correto para ele é o SISMORTE. SISMORTE. Algum mafioso criou esse sistema para ganhar dinheiro e botou a população na mão de um computador. Na verdade, o que eu pretendo, com a ajuda de Vossa Excelência, é pedir ao governador que sancione para dar uma condição àquelas pessoas que chegam 5 horas numa unidade hospitalar e aí o assistente diz o seguinte: tem o SISMORTE, que é o CISREG, e a pessoa diz, eu estou passando mal. E naquela unidade tem um médico lá, de plantão. Mas o médico se recusa a atender, porque senão ele será punido. Então o que a gente deixa claro nisso é que o CISREG continue regulando a internação, as cirurgias, mas o ambulatório, que é o que a gente foca, a gente volta a dar a caneta com tinta ao profissional médico. Eu andei em vários hospitais e postos na minha região, encontrei também dificuldade, como Vossa Excelência muito bem disse. Porque, na verdade, eu quero aqui tirar o meu chapéu para o médico, porque o médico é uma pessoa que, num todo, é abençoado, porque salva a vida. E a gente depende dele. Mas isto fará com que alguns trabalhem mais. Porque é de se lamentar chegar no hospital Clementino Fraga, em frente à minha casa, por exemplo, e lá tem a especialidade e a pessoa pergunta, tem o CISREG, mas eu estou passando mal. É natural que a estatística que o senhor se preocupou, eu tiro o chapéu para o senhor. Mas nenhum paciente que saia de um atendimento hospitalar, seja ele ambulatório, ou tenha ele a necessidade urgente, urgentíssima de fazer o exame, ou o médico achar que ele tem que se internar naquele momento, porque ele tem que fazer um cateterismo, ou seja, ele precisa ter prioridade. Não, antes, se não corrigirmos isso, vai para o computador. E o computador é que vai dizer, exemplo, Avenida Monsenhor Félix, 277, o Dionísio Lins mora. Em frente tem o Clementino Fraga. Se eu tiver um piripaque ali, eu atravessar para o outro lado para ser atendido, vão dizer que o número da minha residência, eu tenho que ir para Madureira, na Praça Patriarca. Então, a rigor, o CISREG, que é o SISMORTE,
foi feito para regular internação e cirurgia. O que a gente quer é salvar a vida. Aí peço Sua Excelência que com seu apoio a gente aprove isso e até futuramente até se emende de outra maneira que se possa ajustar, para que eu tente com o Executivo corrigir essa tristeza que é o atendimento para o pobre. Quem tem plano de saúde é tranquilidade, mas o pobre sofre, como Vossa Excelência falou. Para concluir, por favor. Então, senhor presidente, eu pedi até desculpas aqui ao deputado Dionísio Lins. Eu vou temporariamente manter as emendas, vou analisar com calma. Ao longo da sessão, se eu conseguir analisar e me sentir confortável, eu retiro as emendas e vou conversando com o deputado Dionísio Lins. A gente Tá chama bom? os trabalhos à ordem e voltamos a esse projeto. Para discutir, deputada enfermeira Rejane. O projeto tem o número 1234. Sobre O deputado Dionísio Lins tem o número 1234. Sábio, hein? Sábio PL, deputada enfermeira Rejane. Tem que rir. Bem, eu pedi para discutir, senhor presidente, um projeto do deputado Dionísio Lins, que já está em segunda discussão, redação do vencido, 1234, em homenagem ao deputado Paulo Ramos, mas que é um projeto que aflige, talvez, a toda a população do Rio de Janeiro. Porque, na realidade, o que não funciona é a rede de saúde do Estado e dos municípios aqui do Estado do Rio de Janeiro. Essa rede, né, que o deputado critica tanto o CISREG, e com razão, porque o CISREG é um sistema de computador, né, um sistema dentro de um computador, onde as pessoas são inscritas para uma especialidade e, no entanto, elas não conseguem ser atendidas. Ou seja, quando eles chamam de CISMorte, e com razão, porque esse sistema, ele tira a visibilidade da fila. Então, a população não está vendo mais a fila, aquela fila na porta dos hospitais, onde as pessoas chegavam às 2, 3 horas da manhã para arranjar um número para ser atendido. Essa fila, ela foi escondida dentro de um sistema e que não tem uma regulação no Rio de Janeiro. Nós tínhamos que ter uma rede chamada de rede de atenção básica, né, de responsabilidade dos municípios, e que seria a questão da prevenção, né, do tratamento de proteção à população. Essa é a rede básica de saúde, que antigamente eram os postos de saúde, e hoje são as clínicas da família, e que o prefeito Crivella está fechando essas unidades. A maioria dessas unidades eram postos de saúde que foram transformadas em clínicas da família. E foi aprovada uma lei municipal que permitiu a privatização dessa rede. Porque quando essa rede foi, o posto de saúde transformado em clínica, significou dizer que era uma unidade nova. Então a lei municipal permitiu a privatização dessas unidades. Então todas elas, que eram postos de saúde e viraram clínicas, estão sendo geridos por organizações sociais. E hoje o governo Crivella fecha essas clínicas da família, deixa de repassar o dinheiro e cria o caos na cidade do Rio de Janeiro, porque as pessoas estão sem atendimento, as pessoas estão sem salário para trabalhar, os profissionais, ou seja, criou o caos no município do Rio de Janeiro. A outra rede seria a atenção secundária, né?
essa rede primária, seria o encaminhamento para a rede secundária, que seria as especialidades, onde o governo federal fechou praticamente todas as unidades que faziam atendimento secundário, que eram os exames, eram os antigos PANs, né, da rede federal, e o governo federal fechou na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, esse tipo de atendimento. E abriu ali o Rio Imagem, que não dá conta de tantos exames que a população precisa. Então a população está estrangulada dentro de um sistema chamado de CIGEG, porque é atendida na rede básica, quando era atendida, mas estrangulava na rede secundária, porque não tem para onde escoar. Então o que precisa aqui no Rio de Janeiro são pessoas sérias tratando da área da saúde, porque os hospitais federais, que também faz parte dessa rede SUS, o único estado onde os hospitais federais ainda estão sob a responsabilidade do governo federal é no estado do Rio de Janeiro. Em nenhum mais estado do Brasil um hospital federal está sob a responsabilidade do governo federal. E aqui no Rio de Janeiro são 5 hospitais federais e 3 institutos. O dinheiro que é repassado fica dentro desses hospitais e ninguém controla. Você chega lá no HTO, né, que é o Hospital de Traumatortopedia, ninguém sabe qual é o financiamento desse hospital, o que foi feito com dinheiro, por que as filas existem, por que os médicos saem daqui do Rio e vão operar lá no Nordeste do país, recebendo uma fortuna, e ninguém controla o que é feito dentro desses hospitais federais. Está lá o Hospital de Bom Sucesso, funcionando com uma emergência dentro de uma lata de sardinha, que foi o que resolveram, aí depois fizeram a obra e não inauguraram porque não tem gente. O Hospital do Câncer, que destruiu o hospital que era dos servidores, o IASERJ, para ampliar o Hospital do Câncer, e nada foi feito até hoje. Então a rede hospitalar aqui no Rio de Janeiro é uma vergonha, é um caos proporcional, é um caos que os nossos gestores, eles querem que fique desse jeito. Eles querem que fique desse jeito. Então nós não temos uma rede, que seria a rede básica, a rede secundária e as especialidades feitas nos hospitais gerais, nos hospitais de especialidades. Nós não temos isso. E nós somos, o Rio de Janeiro, a maior rede pública de unidades em toda a América Latina. Não é possível que aqui no Rio de Janeiro isso não funcione. Então, não querem que funcione. Esta é a grande verdade. Aqui no Rio de Janeiro tem uma máfia na área da saúde, nas 3 redes, que não tem o interesse que essa rede de saúde funcione para essa população. Infelizmente, esse projeto, ao meu entendimento, não é um projeto que resolva. Eu acho que o que resolve é a população se organizar, porque, inclusive, acabaram com o controle social, acabaram com conselhos municipal, estadual e nacional de saúde. Nós não temos controle social, nós não temos controle gestor dentro dos hospitais, nós não temos plano de cargos e salários do funcionalismo, nós não temos mesa de negociação para os funcionários. Tudo isso está no arcabouço legal que foi escrito, né, que tem leis que garantam isso. Mas, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, ninguém quer cumprir a lei, porque tem muito dinheiro vindo para esse estado, mas, infelizmente, o dinheiro está sendo escoado pelos ralos que existem e entrando no bolso de muita gente.
No entanto, a gente não consegue meios suficientes para que a gente consiga, né, botar todos esses canalhas na cadeia, como foi o senhor Sérgio Cortes, que foi parar na cadeia, e se Deus quiser, que ele fique lá pagando pelas mortes que ele fez aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao deputado Dionísio, que está tentando, né, através do parlamento, fazer alguma coisa em relação a esse sistema, em relação à população que está morrendo nessas filas virtuais, que na realidade não conseguem ser atendida nesse sistema público de saúde do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Tio Carlos. Senhor presidente, queria parabenizar o nobre deputado Dionísio Lins, que o projeto, na verdade, tem uma intenção de acabar com esse sistema de desregulação que, infelizmente, a intenção meritória foi quando se criou, mas da forma em que está, onde as pessoas realmente estão morrendo. E tanto no CISREG e no SER, que no estado o sistema de regulação chama-se SER, infelizmente, as pessoas estão morrendo sem ter uma resposta. E quando o deputado Dionísio Lins, infelizmente, na minha ótica, também é um retrocesso, porque a população vai ter que voltar para filas 2, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas a diferença é que pelo menos vai se encontrar aí a transparência, porque essas pessoas estarão ali e serão atendidas, diferente do que acontece hoje, deputado Valdec. Infelizmente, nós recebemos várias reclamações, mas o CISREG, na verdade, é uma caixa preta, deputada enfermeira Regiane. Nós aqui não sabemos, porque as pessoas dizem, mas deputado, essa fila não anda, as pessoas estão morrendo. Estamos, por exemplo, no Outubro Rosa, né? A questão da mamografia. Uma senhora aparece com um nódulo no seio, ela entra no CISREG para fazer uma mamografia e, infelizmente, muitas vezes, o seu problema já agravou e, às vezes, se torna até um caso de vida ou morte. Então, é meritório o projeto, porém, do jeito que está, acaba de vez com o sistema de regulação. Então, aqui, eu não sei o teor das emendas, se elas dão aqui uma característica de aprimorar o projeto, mas algo tem que ser feito. Quando a deputada enfermeira Regiane fala da atenção primária, e eu quero chamar a atenção dos novos deputados, por exemplo, o ex-prefeito Eduardo Paes, quando assumiu a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a atenção primária só tinha cobertura de 3%. E ele, nos 8 anos que esteve à frente da gestão da prefeitura do Rio de Janeiro, entregou ao deputado Dionísio Lins com mais de 70% de atenção primária. O que é atenção primária? É o que a enfermeira, que a deputada enfermeira Regiane acabou de colocar. É aquele momento em que, por exemplo, um cidadão que tem uma doença crônica como a diabetes, ele pode acompanhar essa doença, não deixando, por exemplo, que ela se agrave e acaba ocupando um leito do hospital com os seus membros inferiores amputados, causando praticamente uma desgraça na vida dessas pessoas. E é essa a importância da atenção primária. Então, eu espero imensamente, aliás, existem agora no debate, e o candidato Eduardo Paes já se posicionou, porque ele também reconhece essa situação que não dá mais para continuar. Então, quero aqui louvar, parabenizar o deputado Dionísio Lins e entender o teor dessas emendas, porque, de novo, é importante que se acabe, ou pelo menos que se abra essa caixa preta do sistema de regulação, que as pessoas estão morrendo e não são atendidas. Então, parabéns, espero que a gente possa aprovar esse projeto, dando uma solução para acabar com essa névoa, com essa nuvem preta que existe em cima do sistema de regulação. Uma parte ao deputado Luiz Paulo. Deputado Tio Carlos, no meu entendimento, a fala do deputado Dionísio Lins foi correta, a sua fala é correta. Ora, se um cidadão chega em qualquer unidade, não importa como se chama essa unidade, e ele está infartando e precisa naquele momento fazer um cateterismo, o médico
é a autoridade competente para dizer, vou fazer o cateterismo estando ou não no CISREG. Que CISREG é um sistema que bota todos na fila que vão procurar, no meu entendimento, o atendimento, mas que não seja atendimento de morte eminente. Até morrem porque não são atendidos nunca e acabam morrendo. Ora, mas o que está dito no texto do substitutivo não é isso. O texto do substitutivo, ele acaba com o CISREG. E querendo ou não, nós só podemos manter ou acabar na rede estadual. Nas redes municipais não, porque nos falta competência para tal, que é a competência das câmaras de vereadores, né? Como se for unidade federal, da mesma forma, porque é competência do Congresso Nacional. Então, no meu entendimento, está havendo uma dicotomia entre o discurso e o que está escrito. Por isso, talvez, é que, deputado Serafim, talvez essa questão, não sei se foi a intenção de Vossa Excelência, possa ser clareada com as suas emendas. Ou não. Pode ser também que eu não li, que as emendas façam ainda uma confusão maior. Mas eu pediria que os senhores deputados lessem o substitutivo para ver se está coerente com os discursos que estão sendo feitos. Deputado Tio Carlos, em um minuto, deputado Tio Carlos, também estou achando importante fazermos esse debate, porque o deputado Flávio Serafim se inscreveu aqui, foi o primeiro a discutir, e levantou questões que também me preocupam, sobretudo com a questão de manter ou não manter o CISREG. Não é? O projeto do jeito que está, a gente ouviu aqui a locução, a parte do deputado Dionísio Lins, a preocupação do deputado Dionísio é das melhores possíveis, mas assim, emergência não está aqui no sistema, que emergência é portas abertas. Emergência, né? exatamente. Atenção básica, né, é clínica da família, ou módulo de médico de família, dependendo de cada sistema municipal, enfim, prefeitura. Então, na verdade, nós estamos falando de internação, exames e cirurgia. Não está claro aqui, por esse texto, do jeito que o texto está, que nós estamos mantendo o CISREG, o sistema. Que, por mais que tenha problemas, e tem vários problemas, Dionísio me relatou um episódio. Ó, numa unidade tal, tem lá um cardiologista no seu horário de atendimento, né, que está sem atendimento, que não tem nenhum paciente programado no sistema, mas chega um paciente para ser atendido. Essas contradições do cotidiano das unidades de saúde. O problema é que a gente precisa ter um texto para dar conta das preocupações do deputado Dionísio Lins, mas ao mesmo tempo não jogar fora o bebê com a água do banho. Então, assim, me parece que o texto, do jeito que está, não dá conta das preocupações do deputado Dionísio, pelo alerta feito pelo deputado Flávio Serafim. Portanto, eu acho que a gente precisa de um novo texto, ou de um aprimoramento do texto, para votar a matéria com maior segurança. Concordo com Vossa Excelência. Próximo orador inscrito é o nome do deputado doutor Julianelli. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de iniciar aqui a minha fala, dizer que compreendo a preocupação do deputado Dionísio Lins, compreendo a preocupação dessa casa em trazer uma solução para o assunto que, de repente, é o que mais agride a população do Estado do Rio de Janeiro no momento, que é exatamente a falha no sistema de saúde. Mas eu sou de opinião, deputado Dionísio Lins, que o seu projeto, presidente de Vossa Excelência, não vai atender. E eu vejo também uma preocupação, porque o fim do CISREG vai deixar sobre as unidades de saúde o atender ou não atender. O CISREG é um sistema que precisa funcionar bem, mas é um sistema que, na minha maneira de entender, precisa existir. De outra maneira, fica aquela situação
que foi relatada ontem aqui. Fala com a Márcia, fala com fulano, fala com não sei, para furar a fila de atendimento. O CISREG, apesar de ser um sistema que transfere o problema para uma fila de computador, ele tira aquela situação do personalismo, do uso da influência para o atendimento com objetivos que muitas vezes não são aqueles que refletidos pela gravidade da doença, mas pelo uso das consultas médicas, da realização de exames médicos com objetivos alheios à saúde pública. O sistema de saúde, ele vive um grande problema. Isso precisa ser visto de uma outra maneira. Começa a partir, como bem falou a deputada Rejane, da roubalheira que existiu aqui nos governos Sérgio Cabral e Pezão. Isso foi marcante, trouxe um déficit para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro que vai demorar muito a ser suprido. Um segundo ponto é a colocação do esforço da saúde em cima das OSs, que no primeiro momento, a partir do momento que foram fechando as torneiras, elas simplesmente estão abandonando as unidades de saúde, apesar de se dizerem filantrópicas, abandonando as unidades de saúde à própria sorte. O modelo das OSs causa um dos malefícios, exatamente esse que nós estamos vivendo, o abandono das unidades de saúde por parte dessas OSs, que ganharam, diga-se de passagem, milhões ou bilhões explorando esse veio. Segundo ponto. E o terceiro ponto, que já reflete aqui, é exatamente o teto sobre o qual não pode ser ultrapassado, determinado pelo governo federal, dos gastos com a saúde pública. Isso implica na diminuição do repasse para as unidades federais, Bom Sucesso, Servidores, Andaraí, que tem reflexo obrigatoriamente na rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Estado do Rio é o estado com maior número de unidades federais. A partir do momento que essas unidades federais não conseguem atender a sua demanda, elas transferem essa demanda para as unidades estaduais e municipais. Então, todo o sistema está corrompido. E se não se mexer no sistema como um todo, não vamos conseguir um objetivo que atenda os interesses da população. Muito bem. Vimos aqui uma reportagem sobre o Hospital de Bom Sucesso, Hospital Federal de Bom Sucesso, dizendo, em relação à emergência, Brasília, Ministério da Saúde, diz que o diretor, o gestor, tem que dar um jeito, porque tem leitos ociosos. O diretor do hospital diz que os médicos têm que botar os leitos para funcionar. Brasília transfere para o diretor do hospital transfere para os médicos a responsabilidade. E aí vemos um segundo ponto importante que os senhores precisam entender. Um leito de hospital, ele para funcionar, ele precisa de pessoal e de material. Quando se faz simplesmente essa transferência de responsabilidade, é porque exatamente não se quer resolver o problema. Está se transferindo para a base um problema que tem que ser resolvido lá em cima. Então, deputado Dionísio Lins, é importante entender o seguinte: o fim do CISREG traz um outro problema para essa já sucateada rede de saúde. Transfere para a base o problema que tem que ser resolvido pelo CISREG, pelo governo federal, que precisa tornar o CISREG eficiente.
Não cabe aos médicos, às enfermeiras, as escolhas de Sofia. Dizer lá, você vai fazer cateterismo, você não vai. Você vai ter que decidir quem vai ficar deitado na mesa, na cadeira, quem vai ficar deitado na mesa e quem vai ficar deitado no leito hospitalar. Não deve ser assim. O sistema precisa funcionar porque é um sistema nacional de saúde pública. Ele precisa ser gerenciado pelos diversos patamares de gerenciamento do Sistema Nacional de Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. É assim que precisa ser. É assim que precisa ser gerenciado. Então, minha opinião em relação a isso está sendo dita. O segundo ponto importante: não existe carência de atendimento primário de saúde. O problema de saúde pública no estado do Rio é atendimento secundário. Seja o que é isso? Consultas de especialidade, exames especializados. Essa é a carência que precisa ser resolvida. Unidades de saúde que deem prosseguimento ao atendimento nas unidades básicas de saúde. O paciente atendido pela unidade básica, ele não pode ficar esperando o atendimento pelo especialista. É isso que está entravando o sistema. As unidades terciárias também sofrem com a falta do atendimento secundário, porque o paciente chega com dor no peito, precisa fazer os exames de cateterismo e não tem a vaga na saúde secundária. Eles ficam ocupando um leito hospitalar, aguardando o cateterismo que já podia ser feito. Então, o sistema tem muitas falhas. O sistema precisa de muitos ajustes. Mas não vai ser com o fim do CISREG que nós vamos resolver. Vamos piorar o problema e vamos botar a população pressionando os profissionais das unidades básicas, dizendo para eles: ó, vocês têm autoridade para me passar na frente, vocês têm autoridade para exigir o meu cateterismo, o meu exame especializado. Não vai adiantar. Precisamos lutar, como bem falou a enfermeira Rejane. A população precisa entender que ela tem o direito à saúde, isso é um direito constitucional e que precisa ter um envolvimento maior, exigindo, concordo com a senhora, enfermeira Rejane, exigindo aquele direito básico de atendimento de saúde. Nós não podemos, só um instantinho, nós não podemos esperar que o sistema mude sem a mobilização social. Nós não podemos aceitar o teto limitando os gastos de saúde determinado pelo governo Temer. Nós não podemos aceitar qualquer sistema de governo estadual que traga de volta a corrupção para a saúde. E nós não podemos aceitar que o governo municipal diga que vai fechar unidades básicas de saúde sem debater com a sociedade fluminense e carioca. Deputado, presidente dessa casa. Só para tentando ter um entendimento aqui, eu combinei com o deputado Flávio Serafini, com o deputado Dionísio Lins, que o projeto sai de pauta hoje, porque tem algumas emendas. Eles vão tentar um acordo para que a gente possa amanhã fazer uma inclusão para a próxima terça-feira. Chegando a um acordo, votamos uma nova redação do projeto na terça-feira. Se não, aí vamos à pauta e vamos analisar as emendas. É só para dizer que tem um meio entendimento até a próxima terça-feira. Eu concordo, senhor presidente. Eu concordo porque há necessidade de um debate maior, porque nós estamos lidando, como falei aqui, com saúde pública que já está uma porcaria e arrisca a nós piorarmos ainda, tornarmos mais evidente para a população a dificuldade no atendimento médico através de um projeto dessa casa. Eu não quero ser o dono da verdade, mas minha opinião pessoal, deputado Dionísio Lins, é que vai piorar ainda mais o já precário sistema estadual de saúde. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos para discutir a matéria, o projeto recebeu 9 emendas, 5 emendas e retorna às comissões.
Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1955-2013, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 564-2015, de autoria do deputado Tio Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2294-2016, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2988-2017, de autoria do deputado Leomar Coelho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 4228-2018, de autoria do deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai autógrafo. Em segunda discussão, PL 4176-2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4037-2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Em votação. Senhores que aprovam, aprovado em primeira, retorna em segunda. Em primeira discussão, projeto de lei 2163-2013, de autoria do deputado Dionísio Lins e Chiquinho da Mangueira. Pendente de pareceres da Comissão de Constituição... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, Deputado Valdec. esse projeto do deputado Dionísio Lins e Chiquinho da Mangueira, 2163-2013, na minha opinião, está prejudicado pela Lei 7.810, de 15 de dezembro de 2017, da qual o deputado Dionísio Lins e o deputado Chiquinho da Mangueira são também autores. Eu acho que esse projeto está prejudicado, porque a lei já em vigor trata exatamente deste conteúdo do projeto. Os autores são os mesmos, inclusive. Então, eu queria chamar a atenção da mesa diretora, que me parece que está clara a situação de prejudicabilidade, lembrando que a lei que prejudica esse projeto é dos mesmos autores. Deputado Dionísio Lins, presente. Senhor presidente, Carlos Paulo. eu tive a oportunidade de ler o PL. Ele está prejudicado, porque a lei proposta que está em pauta é de 2013. 2013 é o PL que está em pauta. A lei é de 15 de dezembro de 2017. Então, o que ocorreu? Esse PL estava em andamento, eles seguramente apresentaram outro, esse outro virou lei e não foi retirado o de 2013. Então, ele encontra-se prejudicado. A presidência retira o presente projeto de pauta para melhor exame. Em constatada a prejudicabilidade, fica... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, na verdade eu gostaria de conversar com todos os deputados, porque tem um assunto, né? Todos os deputados de alguma forma se comprometeram com ele, que a gente conseguiu já aprovar leis, conseguiu aprovar uma proposta do próprio plano, que é o PCCS da Saúde, que continua no imbróglio. Os profissionais estão visitando, né, alguns gabinetes, visitaram o nosso gabinete, e até hoje o governo não colocou em prática o que essa casa aprovou e o que foi sancionado pelo próprio governo, com alguns pontos vetados pelo governo e os vetos derrubados por essa casa. A gente está entrando agora no período de votação e de emendas à Lei Orçamentária Anual do Estado 2019. Então, eu queria fazer uma proposta, que já que essa casa aprovou por unanimidade o PCCS, que a gente, por unanimidade também, uma emenda assinada por todos os deputados que queiram assinar, obviamente, a gente garanta na LOA recursos para a efetivação do plano de cargos, carreiras e salários da saúde. Acho que, de repente, o deputado Paulo Ramos pode apresentar essa emenda, ou o deputado André Siciliano, que é presidente da casa, mas um deputado apresenta com abertura para que todos sejam signatários dessa emenda, para que todos os deputados possam ser coautores, para que a gente reforce na LOA o caminho que a gente tem trilhado enquanto casa
de que nós vamos garantir um processo de valorização dos profissionais da saúde através não só da aprovação, mas agora da efetivação do PCCS no estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria de fazer, né, essa sugestão para o conjunto dos deputados, que todos nós sejamos coautores de uma emenda para garantir na LOA que se abre na semana que vem Informação relevante. uma parte dos recursos da própria saúde, que a avaliação que a gente fez nessa casa é de que havia recursos disponíveis, porque o governo não vinha investindo nem a metade do que deveria investir em saúde, na verdade pouco mais da metade, que a gente garanta essa verba carimbada para o PCCS ser efetivado. Deputado Flávio Serafim, a presidência agradece o encaminhamento de Vossa Excelência, fica aí encaminhada a discussão dos senhores deputados. Essa não é uma discussão para o debate aqui no momento, colocação que Vossa Excelência faz. Nós vamos dar continuidade à pauta de votação e fica aí os senhores deputados convidados a esse diálogo, a essa conversa para a construção desse entendimento. Me permite, senhor presidente? Pois não, deputado Valdec. Porque ontem, justamente por isso que eu queria intervir, mas não serei longo, ontem na reunião da Comissão de Orçamento, que foi uma reunião sobre a LOA, com a presença da Secretaria de Fazenda e Planejamento, foi uma questão que eu levantei durante a audiência, porque na proposta de lei orçamentária anual enviada pelo governo para casa, não consta nada sobre o PCCS da saúde. Eu perguntei então por que não consta, já que é uma lei estadual em vigor. O governador vetou certos componentes da lei que foram derrubados aqui, esses vetos. Então, na resposta, o governo afirmou, veja, deputado Geraldo Mendes, é importante essa informação aqui, o governo afirmou que havia judicializado a questão, que havia interposto uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso não é verdade. O que o governo fez foi judicializar a questão do aumento aos serventuários da Justiça, do Ministério Público e da Defensoria. Não houve judicialização até o presente momento por parte do governo do Estado. Não há ADIM interposta por quem quer que seja. Então, a lei está em vigor no Estado do Rio de Janeiro. É uma questão importante para a gente levar ainda mais em conta essa proposta feita agora pelo Flávio. Perfeito. Eu queria repetir o apelo para que a gente não prejudicasse a pauta, andasse a votação. Essa é uma discussão, um debate necessário. Muito rápido. É um debate necessário. Porém, se pudermos aguardar, encerrar a pauta de votação, para não prejudicar a matéria de outros colegas, um apelo que eu faria. Tempo, presidente. Só para ler aqui o documento do funcionalismo, que é muito rápido, porque a LERJ vai começar a discutir na próxima terça a lei do orçamento de 2019. E que temos que pressionar os deputados a incluir na referida lei recursos para o PCCS da saúde estadual. Também precisaremos exigir a derrubada do veto ao PCCS no artigo 34 da LDO, para evitar qualquer desculpa de quem quer que seja o próximo governador eleito. A Lei 7946 está em vigor, sem qualquer vício de iniciativa. Resta a implementação com recursos previstos no orçamento. Temos que garantir esses meios. É por causa do veto, tá? Para botar em pauta os vetos que foram feitos, para que a gente possa avançar. Obrigado. Perfeito. Anuncio. Em primeira discussão, PL 2187-2013, autoria do deputado Dica. Em discussão. Não haver quem queira discutir, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão, PL 3080-2014, autoria do deputado Conde Bittencourt. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em discussão, primeira discussão, PL 185-2015, autoria do deputado Zito. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, em votação, a emenda da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. PL 637-2015, autoria do deputado Átila Nunes, retirado de pauta a pedido do autor.
Em primeira discussão, PL 797/2015, autoria da deputada Marta Rocha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Em primeira discussão, PL 1954/2016, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação as emendas da Comissão de Saneamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, PL 2007-2016, de autoria do deputado Renato Cozzolino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação a emenda da Comissão de Economia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em primeira discussão, PL 3048/2017, de autoria do deputado Wanderson Nogueira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação da emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em votação, discussão única. Indicação legislativa 21/2015, de autoria da deputada Lucinha. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, a indicação assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Em discussão única, projeto de resolução 809/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Em discussão única, indicação legislativa 123/2015, de autoria do deputado Iranildo Campos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1742 de 2016, de autoria do deputado Dr. Julianelli, pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. PL 1742 de 2016. PL 1742, de autoria do deputado e médico clínico, Dr. Julianelli, que cria o programa pedagógico hospitalar destinado a crianças e adolescentes hospitalizados. Já recebeu parecer pela constitucionalidade, projeto de 2016, pela Comissão de Orçamentos, dou voto favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. PL em tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1909/2016, de autoria do deputado Nivaldo Mulim, Marta Rocha, Ana Paula, Daniele, Márcia Giovanni, Zeidan, enfermeira Rejane, Cidinha, Tia Ju e Lucinha. Deputado Nivaldo Mulim, bendito é o fruto. Bem, para emitir parecer pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco. Estava aqui sob meu olhar. Deputada Márcia Giovanni, autora.
Daniele Guerreiro é a autora. Deputado Tio Carlos. Parecer pela Comissão da Pessoa com Deficiência. Favorável com louvor. Favorável com louvor. Pela Comissão de Indústria, Economia e Comércio, Valdeir Carneiro. Senhor presidente, eu quero cumprimentar esse projeto de autoria da valorosa bancada feminina da Alerj, com a inclusão do deputado Ivaldo Mulim, bendito é o fruto entre as mulheres nesse projeto. Eu fiz aqui uma emenda que é muito simples. Na verdade, no artigo 3º, que fixa as diretrizes gerais da política estadual de empoderamento da mulher, eu acrescento o inciso 15, que seria o seguinte: apoiar as ações desenvolvidas pelo Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da Alerj. E no artigo 5º, eu acrescentei uma pequena menção, que é a seguinte: o artigo vai assim: o Poder Executivo fica autorizado a instituir a Comissão Especial Intersetorial de Empoderamento da Mulher, com a finalidade de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da mulher, garantida a participação social por meio dos Conselhos de Direitos, eu acrescento, e assegurada a representação do movimento social de mulheres negras. Portanto, são duas emendas em consonância com a luta que a Alerj vem travando em relação ao movimento de mulheres negras. A deputada Tia Ju e a deputada Marta Rocha, autoras do projeto, integram a coordenação colegiada do nosso fórum aqui. Portanto, com essas duas emendas, o parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Fiscalização, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, verifiquei que o deputado Valdeir Carneiro é um materialista dialético, porque falou que o deputado Ivaldo Mulim é um bendito é o fruto entre as mulheres. Se ele fosse um metafísico, iria entender que o deputado Ivaldo Mulim tem uma alma feminina, né? Mas está num corpo de um homem. E não há nada demais ter alma feminina, alma sensível, que quer o empoderamento das mulheres, não é preconceituoso, né? Então, são as qualidades do deputado Ivaldo Mulim. É justamente a dimensão dialética da subjetividade do deputado Ivaldo Mulim. Você veja então, senhor presidente, que a metafísica e a dialética se encontram na linha do horizonte. Voto favorável com as emendas dialéticas do deputado Valdeir Carneiro. É um projeto dele e delas. É isso? O projeto recebeu 13 emendas e retorna às comissões técnicas. Só esqueci de mencionar que a deputada enfermeira Rejane também, além de autora do projeto, e também integra a coordenação colegiada do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da Alerj. Na realidade, o projeto é meu. Eu que pedi a todos os deputados, inclusive ao deputado Mulim, para assinar em conjunto, para andar enquanto Comissão de Mulheres da Alerj. Obrigada. Perfeito. Em discussão, primeira discussão, PL 3524-17, autoria deputada Zeidan. Pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Municipais, deputada Márcia Giovanni. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização, deputado Luiz Paulo. Eu observei que a deputada Zeidan teve acesso ao Cadastro Nacional das Comunidades Quilombolas e, uma por uma, ela resolveu homenagear. E eu sou absolutamente favorável, porque são reminiscentes históricos da nossa cultura, das nossas origens. Então, meu voto é favorável.
Com o parecer emitido, a presidência coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Encerrada a discussão, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão, PL 4107-2018, do deputado Carlos Mink e André Siciliano. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça. Para emitir parecer, deputado André Lazzaroni, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 4107 de 18, autores Carlos Mink e André Siciliano, dois petistas empedernidos. PSDB é o rótulo que PSB é o rótulo que o senhor desfruta. O seu coração é petista. É a minha interpretação. Bom, mas quanto ao projeto, o meu parecer é pela constitucionalidade com uma emenda aditiva, acrescentando-se parágrafo único ao artigo 2º do projeto. Parágrafo único. Entende-se por imagiologia a atuação na área da ressonância nuclear magnética, que fica sendo a excepcionalidade. É o parecer. Pela Comissão de Saúde, deputado Dr. Julianelli. Presidente, a votação é favorável, mas eu gostaria de pedir aos autores, André Siciliano e Carlos Mink, que eu encaminhei, tomei conhecimento, infelizmente, hoje, desse projeto, nós discutir, e encaminhei para o CRM uma cópia, pedindo um parecer também do CRM sobre as implicações do projeto. Então, no mérito, eu vou votar favorável e na segunda discussão a gente espera que já tenha o parecer do CRM, Conselho Regional de Medicina. E acho que seria importante também, deputado Mink, fazer uma audiência pública para discutir com os setores se isso aqui prejudica ou não os tecnólogos. É importante abrir essa discussão, porque para a gente não estar criando um problema a mais entre a primeira e a segunda votação. Pela Comissão de... Divergência. Sou da Comissão de Saúde também. Vossa Excelência quer dar um voto divergente? Na realidade, eu queria concordar com o deputado Julianelli, e inclusive para a gente... Nós estamos parecidos à comissão. Na ordem aqui, o deputado Julianelli... Ele deu favorável? Isso. Mas votou emenda. Vossa Excelência... Vai discutir na segunda? Então, isso, tudo entendeu? bem. Então eu coloco minha emenda também, vou votar favorável agora, depois coloco a emenda, porque também tem outros profissionais que estão em volta desse processo e que precisam também trabalhar com toda a segurança que não é dado, né? O raio-x, ele é levado até o paciente e todos os outros profissionais, médicos, da enfermagem, recebem aquela carga de ionizante e ninguém oferece a proteção. Perfeito. Pela Comissão de Indústria e Comércio, o deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, projeto 4.107 de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink e do deputado André Siciliano, que pretende assegurar a realização e aplicação de técnicas radiológicas executadas exclusivamente por técnicos ou tecnólogos em radiologia. Como o projeto pretende enfatizar a atuação exclusiva desses profissionais nessa área, além de considerar o projeto muito meritório, eu apresento uma emenda que é um parágrafo único acrescido ao artigo 1º nos seguintes termos: o Poder Executivo estimulará a criação de cursos técnicos de nível médio e cursos tecnológicos de nível superior na área de radiologia, nas instituições de ensino superior estaduais, bem como nas unidades que integram a Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC. Com essa emenda, o parecer é favorável. A Comissão de Trabalho, deputado Paulo Ramos, Berto Palmares, Coronel Jair Marco Miller
Já que a deputada Rejane é da área, vou designá-la relatora especial pela Comissão de Trabalho. Não, o parecer vai ser o mesmo permito que Vossa Excelência possa. da Comissão de Saúde. Nós vamos dar o parecer favorável pela Comissão de Trabalho agora e talvez coloquemos as emendas necessárias. Senhor presidente, eu queria que chamasse os trabalhos à ordem, porque eu dei uma informação aqui e que está... deixa eu acabar então. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam a emenda como estão, aprovado. Em votação, o projeto recebeu emenda. Da Comissão de Economia também. A emenda da Comissão de Economia. Economia? Tá. Em votação, o projeto assim emendado. Não, peraí, tem que votar as emendas da Comissão de Economia, que são diferentes. Tem da Comissão de Isso, Justiça. estão votando a comissão, emenda da Comissão de Economia. Os senhores que aprovam também. Certo? Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, vai à redação do vencido e retorna em segunda discussão. Para a declaração de voto, senhor Para a presidente. declaração de voto, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, queria agradecer a todos os envolvidos, tanto ao deputado Valdec, fez uma emenda boa sobre a parte de educação, deputado Luiz Paulo fez uma emenda boa também, definindo claramente a área que é da radiologia e a área de diagnóstico, que é dos médicos, em suma, de outras categorias também, porque na verdade são equipes, tem razão a enfermeira Regiane e o doutor Julianelli, que são da área da saúde, né, médico, enfermeira, na verdade são trabalhos de equipe. Esse projeto, ele vai muito em cima do CBO, da definição ocupacional, e naturalmente não quer excluir ninguém, nem quer que essa atividade, esses profissionais, né, especificamente técnicos de radiologia e também tecnólogos, que eles sejam excluídos, mas naturalmente o trabalho em equipe tem que ser preservado, porque nós sabemos que a área da saúde é exatamente assim, é um trabalho em equipe, inclusive a parte de diagnóstico é do médico e várias outras funções são das enfermeiras e assim sucessivamente, isso tem que estar devidamente. Então queria agradecer a todos, deputado Luiz Paulo, que fez emendas pela comissão, para não tirar de pauta, deputado Valdec, que fez emendas, e também a enfermeira Rejane e o doutor Julianelli, que querem discutir mais, mas deixaram para uma segunda discussão para não prejudicar a tramitação. E queria saudar também, que estão aqui presentes, companheiros nossos do Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia, que no fundo, numa audiência pública, propuseram esse projeto. Então, obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. A presidência, pela ordem, deputado enfermeira Regiane. Então, eu queria que fosse chamado os trabalhos à ordem, porque, na realidade, eu dei uma informação aqui equivocada. O PL 1909 de 2016, que cria a política estadual de empoderamento da mulher e dá outras providências, esse projeto foi informado pelo meu assessor, na realidade, foi do deputado Nivaldo Mulim. Ele que pediu para todas nós, da Comissão de Mulheres, assinarmos com ele esse PL. Então, a autoria do PL é do deputado Nivaldo e nós é que agradecemos a ele por ter apresentado esse importante projeto de empoderamento da mulher no estado do Rio de Janeiro. Então, queria só que ficasse essa retificação aqui na casa. Parabéns ao deputado Mulim. Para nós, mulheres do estado do Rio de Janeiro, é fundamental esse tipo de projeto e, na realidade, nós só temos a agradecer ele ter nos dado esta oportunidade de estar assinando com ele esse projeto. Obrigado, deputado. Parabéns, deputado Nivaldo Mulim. Restabelecido o conceito autoral do projeto. Presidência. Só um instantinho. Anuncie. Presidente, só um instantinho. Agradecer o reconhecimento aqui da enfermeira Regiane, tá? Muito obrigado, a deputada enfermeira Regiane.
há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 517/2017, autoria do deputado enfermeira Rejane. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, requer inclusão nos termos regimentais do projeto de lei 114/2015. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. De autoria do deputado Luiz Martins, sob assessoria do senhor Eduardo, requer a inclusão do PL 4141/2018 na ordem do dia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 4394/2018, de autoria do deputado Luiz Martins, com a assessoria do doutor Eduardo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Com o primeiro orador inscrito, convido para que faça uso da palavra por 10 minutos regimentais o deputado doutor Julianelli. Concedendo a entrevista, faço aqui uma inversão de pauta e convido o deputado Luiz Paulo para que faça uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos regimentais. E, em seguida, a presidente vanqueará o tempo ao devidamente inscrito o deputado doutor Julianelli, com as escusas dos demais inscritos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quarta-feira, 24 de outubro, estamos há 4 dias da população brasileira e fluminense decidirem quem serão o novo presidente da República e o novo governador do Estado. Decisão extremamente importante num país que hoje vive sob o manto de disputas políticas odiosas, infelizmente. E estou aqui me pronunciando porque reafirmo que nós vamos ter, nos próximos 4 anos, isto é, na trajetória dos nossos novos mandatos, o terceiro turno dessas eleições. E por que digo isso? Não o terceiro turno no sentido de dar golpe nos tribunais superiores para inverter o desejo expresso nas urnas pelos eleitores, que deve ser sempre respeitado. Costumo aqui parafrasear o ex-governador Leonel Brizola sobre resultado de eleições, que ele sempre dizia que o povo tem razão. E a democracia deve respeitar o que falam as urnas. Gostemos ou não. E quando eu falo em terceiro turno, porque aí é que tem que ser formada, aqui no Parlamento Fluminense e no Congresso Nacional, a verdadeira frente democrática, sem hegemonia de nenhum partido político, muito menos daqueles
que são recalcitrantes de quando estiveram no poder se locupletarem dos cofres públicos. Então, precisamos ter essa frente democrática para defender duas questões fundamentais: o Estado democrático de direito e a República, porque não conheço e não admito que ninguém seja democrata se verdadeiramente não o for republicano. Isto é, não é possível se ter democracia sem respeito à coisa pública. Essa que é a questão central. E os tempos que se anunciam, quer seja na União, quer seja em diversas unidades federativas, inclusive no estado do Rio de Janeiro, é a possibilidade de se viver tempos sombrios. E tempos sombrios precisam ser enfrentados com resistência democrática e republicana. Eleições acontecem para presidente e governador, pelo menos de acordo com a atual Constituição e pela legislação eleitoral, a cada quadriênio. E os governantes passam. E o importante é que a democracia e a república continuem revigoradas, que as instituições estejam acima dos desejos elementares de governantes de plantão. Vivemos, neste último quadriênio, na União, uma turbulência sem precedentes. Primeiro, uma presidente eleita pela vontade popular, que foi empichada conforme prevê a legislação brasileira. Assumiu o seu vice, Michel Temer, também eleito por ter feito uma composição com a senhora Dilma Rousseff. Então, quem colocou o nome do senhor Michel Temer como candidato a vice e o consagrou foi o Partido dos Trabalhadores. Se o vice traiu ou deixou de trair, a democracia não entra nesses aspectos. Ela entra no aspecto que ele era o vice legalmente eleito por proposta do Partido dos Trabalhadores. E assumiu esse mandato sem estar ungido diretamente pelo voto popular, mas indiretamente o estava. E estabelece um quinteto governamental absolutamente indigno de levar esse país para frente. Tanto é verdade que todos estão sob investigação na Operação Lava Jato e ou operações congêneres. Mesmo assim, a democracia se manteve de pé. E se eles estão indiciados, é porque não foram republicanos, isto é, não respeitaram a coisa pública. Lembro-me que muitas vezes muitos dirigentes petistas
que não é o caso do deputado Waldeck, porque não é um dirigente petista a nível nacional, que diziam, de coração aberto, eleição sem Lula é golpe. E o Haddad está no segundo turno. E o Lula está preso. Se era golpe, não era para o PT ter participado das eleições. Então, as coisas também aqui são ditas sem nenhuma reflexão sobre aquilo que está sendo afirmado. E, por mais que eu discorde da ira que está nessas eleições, ela está sendo realizada sob o manto da democracia e com um instrumento extremamente novo, que não tinha o vigor que tem hoje em eleições pretéritas, que é o uso da internet com todas as suas variações, do Zap, passando pelo Face e indo ao Instagram. Sendo que no Zap, deputado Waldeck, ninguém consegue avaliar a influência do Zap numa eleição, porque ele é sigiloso. Ninguém sabe que mensagens estão sendo trocadas. Então, dito isso, o que eu espero, e por isso estou discursando, é que no domingo, quando acontecer a votação, seja qual for o resultado, tanto aqui no Rio de Janeiro, como em qualquer unidade da federação, como também nas eleições presidenciais, os derrotados saibam respeitar o que as urnas disseram, e os vitoriosos sejam magnânimos para entender que ser vitorioso não implica dizer que é o dono de todos os poderes. E entendam que a democracia e a república devem e vão continuar, porque a população brasileira, com as suas instituições, estarão vigilantes nesse sentido. Então, estou chamando a atenção preventivamente, até porque amanhã, quinta-feira, será o último dia que nós poderemos aqui nos posicionarmos, não sobre se é a favor de A ou B, porque eu não faço isso aqui em plenário, mas pedindo a participação de todos para que a democracia e a república seja respeitada. E eu serei um voluntário nesse processo pós 28 de outubro, com o resultado eleitoral proclamado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Waldeck Carneiro. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados ainda presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, presentes nas galerias aqui do plenário Barbosa Lima Sobrinho, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui do Poder Legislativo Estadual. Quero também fazer um pronunciamento de caráter político e até, em alguma medida, dialogando com a intervenção que me antecedeu do meu querido colega e amigo, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Até porque, embora concordando com vários aspectos por ele mencionados, divergimos, eu e o Luiz Paulo, desde 2016, em torno de uma interpretação sobre o que acontece com o Brasil.
eu entendo que o Brasil, desde 2016, sofreu um violento abalo na sua ordem democrática. A deposição da presidenta Dilma Rousseff, tecnicamente chamada de impeachment, eu a interpreto como um golpe de Estado, porque até hoje a presidenta Dilma Rousseff não responde a nenhum processo relacionado aos supostos crimes que teria cometido e que teriam levado à sua deposição. Tanto é assim que disputou a eleição no estado de Minas Gerais para o Senado, perdeu a eleição, isso é uma outra história, mas disputou a eleição como candidata legitimamente constituída, gozando de plenos direitos civis e políticos. Por isso, entendo que o Brasil já disputa, já vive a conjuntura eleitoral de 2018 sob uma violenta ruptura, sob um violento limite aposto à nossa frágil democracia com o golpe de 2016. E lembro também, ainda dialogando com o deputado Luiz Paulo, que próceres do PSDB, não o deputado Luiz Paulo, se aplica isso a ele, assim como ele me isentou da menção que fez quando fez referência a dirigente do PT, mas o candidato Aécio Neves, derrotado na eleição presidencial de 2014, jamais reconheceu o resultado eleitoral. Jamais. Não apenas não cumprimentou a candidata vitoriosa, o que é uma praxe nas democracias, um telefonema formal, ainda que frio, ainda que glacial, ainda que meramente protocolar, mas isso integra o rito democrático do candidato derrotado para com o candidato ou com a candidata vencedora. Isso não aconteceu. Não só isso não aconteceu, como o candidato Aécio Neves do PSDB, nato contínuo à homologação dos resultados, começou a questionar o sistema eleitoral, falou até na necessidade de auditagem, de auditoria do sistema de votação, enfim. Então também é importante que para todos valham esta máxima de que quando as urnas falam, nós calamos e ouvimos os resultados das urnas. Mas eu quero aqui, sobretudo, destacar aquilo que já falei ao microfone de à parte, na questão de ordem, logo no início da sessão. O que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a minha universidade, ontem à noite, com a invasão da Faculdade de Direito por fiscais da Justiça Eleitoral, por policiais militares, em nenhum dos dois casos são agentes públicos aptos a invadir as dependências da universidade pública sem qualquer tipo de mandado, sem qualquer tipo de decisão formalizada por parte de autoridade judicial. Isto é mais um sintoma da grave enfermidade que periga se instalar na sociedade brasileira, que atende pelo nome de fascismo. O assassinato na Bahia do mestre Modo Catendê, apenas porque numa conversa de bar, havia se manifestado como eleitor do professor Fernando Haddad. Isso foi suficiente para que seu interlocutor, eleitor de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, saísse do bar e voltasse depois para apunhalá-lo com um grande número de facadas, apunhalá-lo letalmente. O deputado Jair Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, afirma para quem quiser ouvir, declara para quem quiser ler, que abrirá um período, um ciclo de perseguição, de banimento de pessoas, quadros, lideranças que pensam diferente dele. Até já anunciou, deputado Jano Mendes, já anunciou, ele é um candidato a presidente da República, já anunciou que o senador Lindbergh Farias será preso e que o candidato Fernando Haddad será preso. Ele já anunciou, foi ele que anunciou. Né? O seu filho, reeleito deputado federal por São Paulo, com quase 2 milhões de votos, em vídeo de cerca de 4 meses, recentemente divulgado, falou aquela pérola de que um cabo e um soldado, apenas isso seriam capazes de fechar o Supremo Tribunal Federal. Olha, deputado Jano Mendes, não estou tratando aqui da disputa eleitoral. Queria que Vossa Excelência me entendesse. Nós estamos travando no Brasil um embate que está para muito além de uma disputa eleitoral em segundo turno por parte de 2 partidos e seus partidos aliados. Não. O Brasil, no próximo domingo, terá que ter o discernimento, a inteligência, a serenidade de escolher entre um caminho que nos conduzirá à possibilidade de reafirmação da democracia,
de reafirmação de valores humanistas, entre os quais o respeito à diferença, o respeito à diversidade de pensamento, ou seguir uma trilha nebulosa, nefasta, tenebrosa, que é a trilha do obscurantismo, a trilha da repressão e da opressão, a trilha do fascismo, a trilha da barbárie. É civilização ou barbárie? Esta é a bifurcação histórica, esta é a bifurcação épica diante da qual o Brasil se encontra e sobre a qual terá que discernir e decidir no próximo dia 28. E mais, disse ao microfone de parte e volto a dizê-lo, independentemente do resultado eleitoral. O professor Fernando Haddad, na última semana, nos últimos 10 dias, avança de maneira significativa. Ainda há uma diferença, segundo os institutos de pesquisa, mas até domingo, acho que o resultado poderá e tenderá a ser invertido ou revertido. Ainda assim, segue me preocupando essa atmosfera, este cenário, este ambiente com faca no ar em que estamos no Brasil contemporâneo. A intolerância, o ódio, a violência, colocados como instrumentos, como linguagens, como mediadores das relações políticas. Não são, não podem ser. Na democracia, no ambiente democrático, no Estado democrático de direito, o ódio, a violência, a intolerância não podem ter lugar. Não podem ter lugar. Já há ameaças também sobre as universidades. Já há declarações do candidato senhor Jair Bolsonaro sobre a ciência brasileira, sobre as universidades brasileiras, como focos de subversão. Ora, senhor presidente, nós estamos vivendo os tempos da quarta revolução tecnológica. Nós estamos vivendo os tempos em que os países só conseguem se afirmar na esfera internacional com avanços substanciosos na ciência, na pesquisa, na inovação. É disso que estamos falando. Sem isso não há soberania. Eu sei que o deputado Jair Bolsonaro presta reverência à bandeira dos Estados Unidos, como ele já fez sobejamente, todos vimos. Nós sabemos que referência é dele em matéria de soberania e de submissão. Mas a nossa referência é o Brasil verde, amarelo, azul e branco. Essas 4 cores não são monopólio de ninguém. Essas 4 cores são as cores nacionais da nossa nação, de cada brasileiro, de cada brasileira, negros, mulheres, comunidade LGBT, nordestinos, sulistas, cariocas, fluminenses, acrianos, gaúchos. E nós não vamos permitir que, em nome da intolerância, em nome do ódio, em nome do fascismo, em nome do obscurantismo, se tente fazer uma apropriação, uma monopolização dos nossos símbolos nacionais. Eles não pertencem a ninguém, não pertencem a nenhum partido isoladamente, não pertencem a nenhum grupo. Nós vamos continuar lutando por um Brasil soberano, por um Brasil democrático, por um Brasil que respeita a diversidade, que afirma os direitos humanos, que afirma os princípios constitutivos da República, independentemente de resultado eleitoral. É muito importante lembrar que todos esses fatos, que a cada dia se sucedem, a cada dia se repetem, nos 4 cantos do Brasil, são sintomas cada vez mais evidentes desta verdadeira patologia que ameaça se instalar como uma epidemia na sociedade brasileira. Por isso, quero aqui me manifestar de novo em solidariedade à comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e, ao fazê-lo, me solidarizando com todos e todas que têm sido odiosamente, violentamente ameaçados, discriminados, anunciados que serão objetos de perseguição por quem pretende se colocar no posto de primeiro magistrado da República. Não aceitaremos, resistiremos, seremos resistência em todo lugar, não apenas na tribuna, mas onde houver pessoas que ainda acreditam que é possível construir um Brasil justo, solidário, fraterno, amoroso, com base em princípios democráticos, republicanos, de paz, e é o que nós defendemos. Por isso, faço aqui esse pronunciamento. É muito importante que a sociedade brasileira, esse povo criativo, esse povo trabalhador, esse povo extrovertido, esse povo capaz das maiores expressões de criatividade, até domingo, tem condições de refletir, de discernir, de tomar uma decisão que nos reconduza no caminho da democracia, no caminho da civilização, no caminho do primado dos direitos, no caminho do respeito à diversidade, no caminho da tolerância face ao diverso,
faça o que não é espelho, faça o que é diferente. É o pronunciamento que faço hoje, e hoje à noite faço aqui dessa tribuna ainda um chamamento, às 19 horas, em frente à faculdade, a gloriosa, a histórica Faculdade de Direito da UF, um ato, mais um ato em defesa da democracia, contra o fascismo, contra o obscurantismo. Era o pronunciamento que eu queria fazer. Deputado Valdec, quero também, em meu nome, me solidarizar com a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Felizmente, a direção já recolocou a bandeira antifascista no seu devido lugar. Fica a agressão e a necessidade de sua reparação pela vitória da civilização ante a barbárie. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 25 de outubro. Projeto de Lei 2123-A 2013, autoria do deputado Nelson Gonçalves. Em tramitação ordinária e em votação, segunda discussão, Projeto de Lei 2467-2013, autoria do deputado Jânio Mendes. Em segunda discussão, PL 3162-2017, autoria do deputado Paulo Ramos. PL 3321-2017, deputada Zeidan. PL 4330-2018, deputado Gustavo Tutuca. Em votação em primeira discussão, PL 2161-2013, deputado Dica. PL 2245-2013, deputado Átila Nunes. Em primeira discussão, PL 2564-2013, deputado André Ciliano. Projeto de Lei 2851-2014, deputado Carlos Mink. Projeto de Lei 2952-2014, deputada Cidinha Campos. Projeto de Lei 3234-2014, deputado Iranildo Campos. Projeto de Lei 568-2015, deputado Marcos Vinícius. Projeto de Lei 1072-2015, deputado Milton Rangel. Projeto de Lei 2006-2016, deputado Tiago Pampolha. Em discussão única, projeto de resolução 811-2018, deputado André Ciliano. Indicação legislativa 27-2015, deputada Lucinha. Indicação 112-2015, deputado Iranildo Campos. Indicação legislativa 132-2015, deputado Zeidan. Incluída na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1970-2016, deputada enfermeira Rejane. PL 2582-2017, deputado Divaldo Mulim. PL 2592-2017, deputado Leomar Coelho. PL 2599-2017, deputada Marta Rocha. Não havendo mais assunto a tratar, nem oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão em nome de Deus.